Bom dia, amados, paz e graça. Estamos mais uma vez reunidos para louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida através de seu Filho Jesus Cristo. Nesta manhã nós podemos dizer como é bom a gente viver uma unidade como família, como corpo. Isso faz bem e é agradável. Lembrando que nós somos a primeira igreja batista na cidade de Papanduva, no Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Estamos situados na rua Tenente Eri Hauer, número 1253, bem no centro da cidade de Papanduva. Eu agradeço pela tua vida, pela oportunidade que nos concede de podermos entrarmos na tua casa nesta manhã para poder compartilhar o amor de Deus através da nossa vida e das nossas atitudes. Que Deus possa te abençoar, tanto você que está em casa, como os nossos amados que estão aqui na igreja. Quero convidar você para abrir tua Bíblia no Salmo de número 122. Salmos de número 122. Hoje nós temos os smartphones, que são muito mais fácil para você procurar. Mas como é bom você ter a Bíblia junto, para você poder folhear, para você poder sentir, é muito mais fácil. E hoje é tão fácil nos smartphones, você pode até ouvir, você nem precisa mais ler. É bom, a tecnologia é muito boa, mas muitas vezes nos deixa um pouco preguiçosos, Mas vamos então aproveitar esse momento. Salmos de número 122, versículo 1, ele diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Como é bom poder estar na casa do Senhor. Como é bom poder estar na casa do Pai. Sabemos que nós somos a igreja de Cristo, edificadas através de Jesus. Mas quando nós falamos na casa do Senhor, esse momento de unidade, esse momento que nós nos reunimos como igreja para cultuar, para a gente poder ter esse momento de comunhão. O culto nada mais é do que uma demonstração do teu amor a Deus. Por que você tem que congregar? O congregar significa não estar só. Hoje existe uma ideia dos desigrejados, que você pode ser a tua igreja aonde você estiver. Com certeza, você deve ser a igreja de Cristo aonde você está. Mas a Bíblia nos orienta para congregar. O congregar significa estar junto. Você poder olhar nos olhos da pessoa que está do teu lado e dizer: eu te amo no amor de Jesus. É algo legal, é algo especial, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabemos que esse local, esse templo, é um local onde nós nos reunimos para continuar adorando e louvando a Deus pelos seus benefícios, por tudo que Ele é na nossa vida. Como é um local que nós nos reunimos todos os domingos pela manhã, às 9h30, também todas as terças-feiras, às 20 horas, quando temos o nosso estudo bíblico, e todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso culto no lar. Essa alegria, essa esperança, nós podemos cantar: bom estarmos aqui louvando a Deus. Esse louvar a Deus significa você expressar verbalmente quem é Deus na tua vida. É você poder manifestar, você poder declarar que esse Deus é soberano na tua caminhada. E Ele continua vivo, continua presente em nós. Foi através do sacrifício de Cristo que nós temos essa liberdade de podermos dizer que somos uma igreja de Cristo. Uma única igreja. Não são várias igrejas que estão reunidas aqui. É uma igreja de Cristo. Pessoas representando o amor de Deus. Testemunhando a alegria, o prazer de estar com Cristo. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Versículo 8 do capítulo 122 de Salmos. Por causa dos meus irmãos. Esse congregar, essa unidade, esse estar junto, faz de nós pessoas mais fortes.
porque sabemos que podemos contar com aquela pessoa que está ao nosso lado e contar com uma pessoa sem interesse. Sabemos que a pessoa que está do meu lado, meu irmão, ele me ama sem interesse. Não custa nada ele poder dizer: eu te amo no amor do Senhor. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí: eu te amo no amor do Senhor. Eu posso falar 2 vezes: eu te amo pelo amor do Senhor, e também para minha esposa: eu te amo porque Deus me deu você como presente. Declaração de amor cedo, assim, né? Em pleno domingo, bênção do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos cantar, amados. Antes de nós cantarmos, eu quero orar, pedindo para que Deus possa nos fortalecer, porque Ele é precioso e Ele é soberano. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pelo privilégio que nos concede de mais um domingo pela manhã podermos estar expressando a gratidão, o louvor ao nosso Deus. Reconhecemos, Pai, que não somos nada sem a Tua presença na nossa caminhada. Somos como folhas levadas pelo vento. Mas quando temos a presença de Cristo na nossa vida, nós estamos edificados na rocha. E não somos levados pelo vento, mas sim estamos firmados na rocha que é Cristo. Nessa manhã, Pai, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa entrar em cada lar, possa estar abençoando cada família, possa estar edificando cada vida, e que todos nós possamos entender e compreender que o nosso Deus é um Deus de mudança, é um Deus que transforma todas as nossas ações. Por isso nós podemos dizer: eu estou alegre em poder estar reunidos na casa do Pai. Todo filho tem prazer em estar na casa do Pai, e nós podemos dizer: o nosso prazer, a nossa alegria é poder estar mais uma vez na casa do Pai. Eu abençoo, Senhor, o louvor, a mensagem, tudo que for decorrendo nesta caminhada, pois tudo que nós fazemos é para o seu louvor, para o teu prazer, ó Pai. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, você que está em casa nos assistindo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Declare que realmente é bom nós estarmos aqui. Aqui é a nossa igreja. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Fico feliz de vir em tua casa. Fico feliz de ir em tua casa, erguei minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor.
teus temores, as tuas alegrias, aquilo que tem incomodado o teu coração, aquilo que tem tirado a tua paz e também aquilo que tem dado a paz em teu coração, aquilo que tem te alegrado no Senhor. Esteja colocando diante de Deus agora tudo que está em seu coração. Enquanto nós cantamos, continue orando. Coloque todos os teus temores diante do Senhor. Momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque num momento difícil o Senhor nos ajuda a carregar a cruz. Obrigado, Pai, porque podemos confiar em teu amor, podemos depositar toda a nossa confiança em ti, Pai, porque o Senhor nos ajuda em todo o tempo. Te somos gratos, Pai, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos alcançado. Te somos gratos, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, que colocou a sua vida diante de ti, Senhor. Esteja, Senhor, recebendo o clamor, Pai, dos teus servos. Esteja, Senhor, também recebendo todas as gratidões. Nós colocamos agora também as ofertas e dízimos que serão levantadas, Pai, que sirva para o bom andamento da tua casa, Senhor, e que todos aqueles que aqui ofertarem, Senhor, ofertem com alegria, porque a palavra diz que é bom nós servirmos ao Senhor com alegria. E te servimos, Senhor, através das ofertas e dízimos, porque é aquilo que o Senhor tem nos deixado em pé para o sustento de nossa casa. Também abençoa, Senhor, aqueles que ofertam a sua vida a Ti, Pai, que é o principal, Senhor, objetivo nosso, que estamos ofertando nossa vida em Teu altar. Senhor, recebe em Teu trono de graça, Senhor, tudo aquilo que foi colocado aqui, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos Em Nada Ponho a Minha Fé, nós vamos estar louvando o Senhor com nossas ofertas e dízimos. Você que trouxe, né, está preparado? Amém, que Deus te abençoe. E você que não trouxe, coloque a tua vida diante do Senhor. Sacrifício
dia, irmãos, bom dia para quem está em casa, graça e paz. E Senhor Jesus, seja com cada um de nós nessa manhã, e possamos estar meditando na palavra de Deus de uma forma assim, bem especial. Que aquilo que Deus tem falado ao meu coração, Ele possa falar ao coração de vocês também nessa manhã, e que durante essa semana você possa meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar com vocês um pouquinho sobre mudança. O que é mudança, né? Mudança às vezes pode ser uma mudança de casa, de cidade. Mudança é uma mudança de vida. É um ato de você mudar as suas atitudes, de você mudar os seus pensamentos, de mudar a nossa opinião muitas vezes. E como é difícil mudar a nossa opinião, né? Porque a gente sempre acha que nós estamos certos, né? E quando colocamos alguma coisa na nossa cabeça, a gente tem aquilo como verdade absoluta e temos dificuldade para estar tendo mudança nas nossas atitudes e nas nossas opiniões e naquilo que nós cremos e naquilo que nós realmente precisamos crer e entender. Como eu sempre trabalho com as crianças, eu fico pouco aqui no culto, e para falar com as crianças eu sempre uso os personagens bíblicos e eu gosto muito. E hoje eu quero estar conversando com vocês um pouquinho sobre 2 personagens bíblicos. O primeiro personagem fala da jornada de um ancião que nos afeta até hoje. A jornada de um ancião que nos afeta até hoje. Quem será esse ancião? Né? Eu vou ficar lendo um pouquinho para pôr o versículo, Edson, para ver se as pessoas sabem quem é ancião. Embora Israel seja um país pequeno, ele sempre está nas notícias. Essas notícias continuam a apresentar e relatar sobre os judeus que se mudam para Israel, sobre sua tecnologia inventada e também sobre conflitos, guerras e tensões em torno de pessoas. E por que isso? Se nós olharmos há um tempo atrás na história de Israel, no livro de Gênesis na Bíblia, que revela que há mais de 4.000 anos atrás, um homem adentrou numa jornada nessa mesma parte do mundo, lá em Israel, que agora é muito conhecida. A Bíblia dizia que a história desse homem afetaria o nosso futuro. E agora, alguém lembra quem é esse homem? Não é. Abraão. Né? Vamos ver o versículo de Abraão que eu quero meditar com vocês, que se encontra em Gênesis 12, do 1 ao 3. E diz assim: O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E nós não fazemos parte dessas famílias da terra? Então, com certeza, aquela promessa do Senhor, lá no Gênesis para Abraão, continua nos nossos dias de hoje. Abraão, vocês imaginem uma pessoa, devia ter nessa época, dessa promessa do Senhor, quando Deus falou, naquele tempo Deus falava com as pessoas, diferente de hoje. Hoje Deus fala conosco através da Bíblia. Nós temos que ler e nós vamos sentir Deus falando com a gente. Naquele tempo era diferente. Imagine que Abraão naquele tempo tinha em torno de 75 anos. Casado, tinha uma vida estável, né? Porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitos animais, né? Mas Abraão, a Bíblia não diz assim que ele era um rei, que ele era um grande chefe militar. A Bíblia não fala nada que ele tinha assim uma grande importância. Era um homem normal. E de repente, já com 75 anos, sua mulher também já de idade avançada, eles não tinham filho. E Deus chega e fala isso, que era para ele sair de lá do cantinho, que ele já estava tudo bom,
talvez já estivessem até conformados que não iam ter filhos, né? Porque com 75 anos, imagina assim, agora eu não vou ter filhos, talvez o homem sim, mas a mulher não. E, de repente, Deus diz assim, que faria dele o pai de uma grande nação, que abençoaria a vida desse homem de tal maneira. Mas para isso tinha que haver o que na vida de Abraão? Uma mudança. E é essa parte que pega na vida da gente. Quantos de nós tem medo de mudança? A mudança, ela gera um desconforto. Qualquer mudança que a gente vai fazer, gera um desconforto. Até quando você vai fazer uma reforma na sua casa, aquela mudança gera um desconforto. Quando você precisa sair de um lugar para ir para outro, gera um desconforto maior ainda. E naquele tempo, não tinham-se carros bons, não tinha todo o conforto que nós temos hoje para nos mudarmos. Geralmente, quando nós nos mudamos de um lugar para outro, nós já temos um emprego, já temos tudo pronto. E Abraão, ele só tinha a promessa do Senhor, que ele mostraria para onde ele devia ir. Então, nós sofremos com isso. Às vezes, queridos, eu fico olhando os haitianos. Eles saem lá da terra deles, e eles entram na nossa terra, e nós reclamamos do nosso país, reclamamos de muitas coisas. Imagina então lá da terra deles, que eles saem de lá e ficam maravilhados com o que tem aqui. E ficam felizes. E eles nem sabem se um dia vão poder voltar, ver os parentes dele, lá naquela terra. Pela distância, pela falta de dinheiro. Mas nós temos medo de mudança. Na maioria de nós, a gente quer saber se Deus realmente é o Deus da Bíblia. E a Bíblia, ela fala assim, tornarei o teu nome famoso. E o nome do Abraão depois é citado muitas vezes no Novo Testamento, na Bíblia também. Quem lê a Bíblia sabe disso. Abraão é conhecido como quem na história? O pai do quê? O pai da fé. Mas não, porque ele teve muita fé para crer no Senhor Jesus. Porque Deus falou que ia dar uma família para ele. Uma família dele, biológica mesmo. E ele não tinha filhos, e nessa idade avançada, como crer nisso? Como poder entrar nessa mudança com o Senhor Jesus? Quantos de nós é infeliz na nossa caminhada, porque temos medo de nos mudar? Quantas vezes você vai em algum lugar, e a pessoa que te atende nesses lugares, ela tem uma fisionomia triste, uma fisionomia brava, porque aquela pessoa está infeliz naquele lugar, mas tem medo de mudar daquilo, tem medo de conquistar os teus sonhos. Aquela mudança daquele emprego, talvez eu não consiga um emprego tão bom como aquele, aí eu fico ali, aí eu sou infeliz e torno a vida de outras pessoas infelizes. Aí eu não sou feliz com aquilo que eu faço, e eu não consigo fazer com que as pessoas ao meu redor sejam felizes. Vocês já não se sentiram assim em alguns lugares quando você vai? Porque como é bom quando você está feliz, ou quando você chega num lugar a pessoa está feliz. E Abraão era uma pessoa feliz. E não pensem que Abraão saiu do local dele lá em Ur dos Caldeus e foi andando, viajando, e só aconteceram coisas boas. Vocês vão ver nessa viagem, nessa passagem de Abraão, que muitas vezes ele sofria. Teve uma vez que ele, inclusive, teve que mentir. Ele mentiu, ele fez errado, porque ele disse que Sara não era sua esposa, que Sara era sua irmã, de medo do rei. Quantas vezes nós fizemos isso na nossa vida? De medo de enfrentar e crer naquilo que o Senhor Jesus está mandando nós fazer, de medo que o Senhor Jesus não faça realmente aquilo, que a nossa fé é tão pequena, nesse meio, nessa mudança, nesse trâmite todo, que nós muitas vezes vamos dando o nosso jeitinho, né? Abraão pensou, não, se eu falar que Sara é minha esposa, o rei vai querer ela para ele. Então eu vou dizer que ela é já minha irmã, que se ele pegar, não vai ter problema, né? Que triste, com certeza Deus deu um jeito para livrar tudo isso, porque a promessa de Deus para a vida dele era outra. Mas muitas vezes, com o medo da mudança,
não crendo realmente que é o Senhor Jesus, o Deus da mudança nas nossas vidas, nós ficamos sofrendo, enfrentando as coisas, brigando com nós mesmos. Porque quando nós não entendemos a vontade do Senhor para a nossa vida, nós mesmos temos medo de mudar. Se Abraão não tinha feito nada de importante, ele não tinha sido um grande escritor, que na época eram pessoas respeitadas, aquelas pessoas que sabiam mais, que já estavam escrevendo. Ele gostava de acampar, e o nome ficou famoso por todo mundo. Acredite, se você aceitar essa mudança na tua vida, e muitas vezes sair até do teu local mesmo, né? Eu falei que eu vou falar de 2 personagens bíblicos, e esse é uma pessoa que teve que sair da terra dele, da parentela dele, e ir para outro lugar. E como é difícil isso? Quando há 20 anos atrás, 21 anos atrás, uma noite meu marido chegou do culto e disse para mim: nós precisamos sair dessa cidade, eu preciso me preparar, porque o chamado do Senhor para a minha vida está sendo mais forte do que o que nós temos aqui hoje. E nesse tempo, queridos, nós tínhamos a nossa casa, nosso carro, nossos 2 primeiros filhos, e imaginávamos que essa seria a nossa vida. Como Abraão já estava lá, naquele lugarzinho dele, achando, é isso aí que Deus quer da nossa vida, e pronto. Estou lá colaborando na igreja, trabalhava com jovens, com criança, e pronto. Mas de repente Deus volta a trazer aquela chama do chamado que ele tinha desde criança. Volta a bater forte. Com certeza, queridos, não foi fácil aceitar isso. Não foi fácil entender isso. Não foi fácil ver que Deus estava falando aos nossos corações. Foi muita oração, muito joelho no chão, muito medo. Como nós íamos sair de Xanxerê, uma cidade pequenininha, com todos os nossos parentes ali, ir para Curitiba? Como nós íamos sustentar os nossos filhos? Como íamos pagar a faculdade, que ele disse que teria que fazer a faculdade antes de sair para o ministério? Não foi fácil, mas foi a vontade do Senhor. E Deus foi quem proveu todas as coisas. Porque esse Deus é o mesmo Deus que falou lá para Abraão: sai, vai. Às vezes nós temos medo de fazer a vontade do Senhor. Temos medo de mudarmos porque não ouvimos a palavra do Senhor. Muitas vezes o pastor está falando no culto e nós ficamos pensando aqui: fulano precisava ouvir isso. Queridos, Deus fala com quem está aqui. Ele está falando para você nesta manhã. Ele está falando para quem está em casa nos assistindo. Ele não está falando pensando lá em outra pessoa. Deus, ele nos mostra o chamado dele para as nossas vidas. Essa descendência dos judeus, de Abraão, nunca foram uma grande nação. Eles nunca viram uma grande grandeza. Mas eles também não conquistaram um império como os romanos. A gente não vê Israel ter um império como os romanos, dinheiro como os romanos. Mas ele é falado o tempo todo. A televisão é uma das coisas que mais fala sobre Israel. É aquele povo, aquele país pequenininho. Mas Deus é o Deus da promessa dessa mudança de Abraão. E Deus falou para ele que ele iria ser o pai de uma grande nação. E Deus cumpriu isso na vida de Abraão. Outro personagem que eu quero estar meditando com vocês se encontra no livro de Atos 9:1. E esse ainda é mais difícil para nossas vidas. Atos 9, a partir do versículo 1 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém.
indo no caminho de Damasco. Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. Essa história de um homem, queridos, que perseguia Jesus. Uma mudança muito grande teve que acontecer na vida dele. Se você ler o capítulo 8, aqui de Atos, você vai ver que Saulo, na época, porque depois Jesus mudou o nome dele para Paulo, ele perseguia, ele era a pessoa que mais perseguia os cristãos. E ele chegou a pedir carta para os sacerdotes, para que se ele encontrasse qualquer pessoa que manifestasse a sua vontade de seguir Jesus, que se declarasse cristão, ele pudesse mandar preso para Jerusalém. Ele odiava os cristãos. E ele estava lá na morte de Estevão. Foi ele a pessoa que disse: podem matá-lo. Estevão foi o primeiro mártir cristão a ser morto. E Paulo estava lá, ele comandava aquele povo para matar os cristãos. Ele perseguia aqueles que declaravam a sua fé em Jesus. E de repente ele estava indo para Damasco, e Jesus vem e aparece para ele e diz para Saulo: por que tu me persegues? E nesse momento, queridos, ele caiu por terra, porque ele entendeu a voz do Senhor. Para mim, esse versículo, essa passagem bíblica é muito importante. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, na minha casa existia uma Bíblia bem grande. E nós não podíamos muito mexer naquela Bíblia, porque era algo caro, bonito, né? Então ficava mais de enfeite. E eu sou a 10ª de 11 irmãos. Então, os mais velhos até oravam, mas nós, dois pequenos, não podíamos nem chegar muito perto. E meu pai comprou uma máquina de datilografia. Que bênção aquilo, né? Você tinha que ficar lá catando, né? Porque a gente não sabia, não podia pagar um curso. Mas o meu pai me incentivava, me deixava pegar a Bíblia para mim copiar nas folhas aquilo para mim aprender datilografia. E numa noite eu estava sozinha no meu quarto e abri a Bíblia e comecei a catar lá as letrinhas para escrever, e era esse texto. E naquele momento eu senti o chamado do Senhor. Naquele momento eu orei, eu dobrei meus joelhos, com 10 anos, e eu senti Jesus falando no meu coração. Naquele momento, verdadeiramente, eu me converti ao Senhor, mas não entendi. Não entendi, porque eu não tinha ninguém que me explicasse o que tinha acontecido. Não tinha ninguém, eu nunca conversei com ninguém da minha família sobre isso, porque eu não entendia o que tinha acontecido comigo naquela noite. Porque eu tinha tanta vontade de dobrar os meus joelhos, porque eu tinha tanta vontade de orar, de falar com Deus, de pedir para que Deus se manifestasse também na minha vida, que eu pudesse sentir aquilo que esse homem tinha sentido. E a partir daí eu comecei a ler muito a palavra e questionar pessoas. Por que isso? Por que daquilo? Às vezes, na nossa vida, a gente acha assim, não, então o Espírito Santo entrou na minha vida naquele dia e deu. Não, queridos. A nossa conversão é diariamente. Você vai aprendendo, você busca ajuda com aquele irmão, você busca ajuda daquela pessoa que pode falar, que
pode te explicar. Muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. Por isso que temos que frequentar uma igreja, por isso que temos que ter pessoas que nos ajudem, nos ensinem. E eu fico imaginando Paulo na posição que ele tinha, ter que mudar de opinião. Vocês já imaginaram isso na nossa vida? Você já imaginou isso na tua vida? Você tem uma opinião formada sobre política, você tem uma opinião formada sobre religião, você tem uma opinião formada sobre fulano, e de repente, você tem que mudar a tua opinião. E mais que isso, as pessoas todas vão ver a tua transformação. E muitos com certeza criticavam Paulo, porque muitos quando viam ele depois pregando, eles falavam assim: mas não é este que falava de Jesus? Não é este que queria matar as pessoas cristãs? Muitas pessoas não fazem a obra do Senhor. Muitas pessoas não aceitam verdadeiramente Jesus, porque tem medo do que os outros vão falar. Jesus, Deus, usou Abraão, um homem simples, para ser o pai de uma grande nação. Depois ele usa um grande homem, um grande líder, para falar do amor de Jesus. Essa pessoa teve que mudar de atitude, mudar de posição social, mudar de amigos, mudar de lugares. E daí a vida de Paulo foi como? Maravilhosa? Não, isso. Ele enfrentou muitas coisas. E agora não mais em nome do homem. Agora ele enfrentava em nome de Jesus. Ele foi preso por causa de Jesus. E quando ele estava preso naquela masmorra, com as mãos e os pés acorrentados, Paulo dizia: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus. Ele não era prisioneiro daqueles homens. Não eram aquelas algemas, não eram aquelas correntes que o prendiam. Jesus tinha aprisionado o coração dele. Ele amava Jesus. Nada do que fizessem para ele iria separar ele do Senhor. Mudança é isso na nossa vida. Falar bonito, qualquer pessoa pode falar. Hoje existem muitos cursos de oratória. Hoje existem muitos pastores que fazem coaching, que fazem mestrado, doutorado. Mas se verdadeiramente não formos prisioneiros de Jesus, nada adianta na nossa vida. Se verdadeiramente não tivermos no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, do nosso viver, alguma coisa que mude na nossa vida. Se a nossa fé não conseguir ser um pouquinho assim como a fé de Abraão, porque a fé de Abraão foi demais. E quando lemos a vida de Abraão, quando vemos quando ele entregou o seu filho em sacrifício, porque ele amava e confiava no Senhor, e Deus deu livramento novamente para ele, é uma pessoa admirável, realmente é o pai da fé, porque nós como seres humanos, Deus está prometendo dia a dia essa vida abundante para a gente, e nós não estamos conseguindo viver isso. Quantos em casa sofrem aprisionados por doenças? Por quê? Porque colocam a doença em primeiro lugar na sua vida. Coloque Jesus. Você vai ficar doente? Vai. Mas você vai ver como essa paz no teu coração é diferente. Quando temos essa mudança de atitude, essa mudança que Paulo teve lá, em frente a todos. E ele foi e lutou em nome de Jesus o tempo todo. E ele viajou e ele fez muitos discípulos. Paulo deve ter sido a pessoa assim que mais converteu pessoas falando, porque ele ia, ele pregava, ele não tinha medo, porque ele verdadeiramente se converteu, porque ele teve uma mudança de vida, uma mudança muito grande. Quando ele fala aqui, ele já foi rico e agora era pobre, mas em todas as coisas ele era fortalecido pelo Senhor. Porque é assim que Deus age na vida da gente. É em todos os momentos. Quando você está na fartura, Deus está com você. Quando você não tem nada, Deus está com
com você. Nós podemos não crer, porque muitas vezes nós paramos de ler a palavra do Senhor. Nós paramos de crer na promessa lá de Abraão, que é nossa. Nós não tomamos posse disso. Nós não vamos ser ricos, queridos. Não é isso que Deus quer na nossa vida. Deus quer o nosso coração para Ele. Paulo deixou a riqueza para servir ao Senhor. Ele deixou tudo para estar andando e sendo missionário do Senhor. Ele não foi servir ao Senhor porque ele queria algo. Ele deixou tudo para servir ao Senhor. Que atitude temos nós nas nossas vidas? Que atitude temos nós perante a esse Deus tão maravilhoso que nos cuida? Deus é assim, Ele cuida dos nossos mínimos detalhes. Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos hoje, nesse momento, e Ele faz aquilo. Mas muitas vezes, querido, nós nos atemos não em Deus. Nós nos atemos em homens, e homens são falhos. E o nosso Deus, Ele não falha. Ele cuida de nós. Ele nos ama. E hoje de manhã, quando eu levantei, e eu sabia que era eu que tinha que trazer a mensagem, eu disse para o Rosemar: nossa, não sei se eu vou conseguir falar. Ontem eu brinquei com as crianças e alguns adultos, e eu gritei muito, e hoje eu não conseguia quase nem falar. Mas eu disse: Senhor, Tu és o meu Deus, é Tu que falas por mim. E até antes de começar o culto, eu disse: eu já vou deixar um copinho de água aqui, para mim poder estar tomando, porque a minha garganta vai enroscar. Mas Deus é Deus, querido. Deus tinha falado muito sobre essa mudança na minha vida durante essa semana. Muito sobre as atitudes que nós temos que fazer. Às vezes precisamos ficar em silêncio. Quando dá vontade de você responder para uma pessoa, a tua atitude tem que ser silêncio. Outras vezes não podemos nos acovardar e falar realmente aquilo que tem que falar. É assim a vida do cristão. As pessoas lá fora, elas estão perecendo e precisando de Jesus. Você que está em casa, talvez esteja com um problema tão grande, precisando desse Jesus maravilhoso. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele fazer diferença. Deixe Jesus cumprir a promessa que Ele tem para a tua vida. É Ele que tem as promessas para a nossa vida. A palavra de Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e planos de nos fazer prosperar e não de causar danos, planos de nos dar esperança e um futuro. É isso que Deus tem para a tua vida. Os planos de Deus são muito melhores que nós. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas têm que ficar para trás. Nós não podemos dizer que fomos crucificados por Cristo, que não somos mais nós que vivemos, que Cristo que vive em nossa vida, e estarmos apegados nas coisas antigas, estarmos apegados em valores que não agregam nada em nossa vida, que nos trazem tristeza, que entristecem até mesmo o coração do Senhor. Tem que haver mudança na vida do cristão, tem que haver mudança na vida das pessoas. É muito triste quando a gente liga a televisão e vê somente notícias ruins, de pessoas ruins, até mesmo na nossa cidade, que é uma cidade pequenininha. Essa semana aconteceu algo muito triste, que foi a morte daquela senhora, porque as pessoas estão sem Jesus, as pessoas não têm amor mais no coração, e a palavra de Deus relata isso, que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. Está chegando o fim dos tempos, queridos. Você tem noção da dor dessa família que perdeu essa senhora? Será que nós conseguimos mensurar muitas vezes o que está acontecendo ao nosso redor? E termos realmente uma atitude, uma mudança de vida, de dizer: eu fui crucificado por Cristo. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo é pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou uma morte de cruz pela minha vida e pela tua vida. E creia, eu vou chamar o grupo de louvor aqui, nós vamos cantar mais uma música, e
Essa música é uma música que tem Eu já gostava muito dessa música, né? Que ela fala das promessas do Senhor para as nossas vidas. Mas quando viemos para Papanduva, tinha uma pessoa que cantava essa música, né? Ela sempre cantava e dava eu sempre falava, dava um arranjo especial, sei lá. E eu tenho certeza que essa pessoa partiu para o Senhor Jesus, vendo todas as coisas serem cumpridas na vida dele. Essa pessoa era o irmão Alaor. E quando a gente falava com ele, a gente via nele o amor, a gente via Cristo na vida do irmão Alaor. Ele nos inspirava a continuar. Ele, no pouco que ele tinha, ele era fiel ao Senhor, porque ele sabia que ele não morreria sem se cumprir na vida dele as promessas de Deus. Quando a gente vê a família dele toda servindo ao Senhor, isso não tem preço. Não é o dinheiro, é aquilo que Deus promete e coloca na tua vida. Nós vamos ficar em pé e nós vamos cantar essa música crendo que realmente aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai fazer o melhor na tua vida. Eu não sei pelo que você está passando hoje, nem pelo que a pessoa que está em casa nos assistindo está passando. Mas eu sei quem é Deus. Esse eu tenho certeza que eu sei. E esse Deus vai cumprir na tua vida. Porque Ele conhece os desejos mais profundos do teu coração. E os planos de Deus para a tua vida são planos de vida e não de morte. Nós vamos cantar, depois eu quero orar com vocês. Pode entender isso, que Deus vai cumprir na sua vida os planos dele, que no meio dessa jornada você vai encontrar dificuldades,
Você vai passar por aflições, mas você vai vencer em nome de Jesus. E que você vai ver se cumprir todas as promessas do Senhor para a tua vida. Você pode dizer que o teu coração é somente dele, somente do Senhor Jesus. Quando podemos dizer isso na nossa vida? Vão vir as tempestades, vão vir as lutas e as aflições, mas vão vir as alegrias, vão vir as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a tua família. Que nesse momento você possa colocar isso nas mãos do Senhor, a tua vida totalmente, o teu coração nas mãos desse Deus, um Deus que cura, um Deus que cuida, um Deus que restaura. Coloque a tua família nas mãos do Senhor. Peça que Ele cumpra aquilo na tua família também, que vocês seríamos benditas para o Senhor através de Abraão. Que por Ele todas as famílias da terra seriam benditas, e a tua família é bendita em nome de Jesus. Seja como Paulo, assuma Jesus na tua vida, não tenha medo de enfrentar. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque Ele em todo o tempo. Não tenha vergonha de dizer: eu sou de Jesus. Grite ao mundo que tu é de Jesus, porque Ele vai voltar para te buscar. E virão os tempos ruins, e tomara que nós sejamos arrebatados antes disso. Nós deveríamos a passar mais do que nós já estamos passando. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida de cada um que está aqui ou está nas suas casas, nas tuas mãos, Deus. Pai, que a promessa de Abraão, que seríamos famílias benditas nessa terra, se cumpra na vida de cada um de nós. Deus amado, abre nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver realmente, Jesus, aquilo que Tu queres da nossa vida. Que possamos dizer como Paulo: Senhor, que Tu queres que eu faça? E possamos fazer a Tua vontade, Deus. Pai amado, nos ensina a ler a Tua palavra juntamente contigo, Deus. Que não venhamos ser somente leitores da Bíblia, mas praticantes. Que aquilo que Tu tens colocado nos nossos corações, Deus querido, nós possamos realmente estar vivendo, Senhor. Ó Pai querido, nos perdoas, porque muitas vezes, Deus, nós negligenciamos a Tua palavra, Senhor. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes, Pai, nós não obedecemos realmente aquilo que Tu queres na nossa vida. Mas, Deus querido, em nome de Jesus, possamos ver as Tuas bênçãos sendo cumpridas nas nossas vidas. Que em nome de Jesus, cada um possa estar com o coração aliviado nessa manhã, entendendo que a mudança vem de nós, através de Ti. Nos abençoa, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa semana, se você quer aprender da palavra de Deus, eu te desafio comigo a estarmos lendo o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Hoje é dia 22 de novembro. Se você ler um capítulo por dia e meditar neste capítulo até o dia 23, antes do Natal, antes de nós comemorarmos o nascimento de Jesus, você vai ter lido todo o livro de Provérbios. E você vai ver grandes mudanças na tua vida. Porque o livro de Provérbios é um manual de instruções para como você agir na tua vida. Que Deus nos abençoe e que teremos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém.